Boa noite, meus amores, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje é uma quinta-feira especial. Vamos falar sobre menopausa, sobre climatério. Mais uma vez, né? Eu sempre trago essa temática para vocês, porque eu vejo a necessidade disso, sabe, gente? Porque, assim, parece que quanto mais eu falo, mais instiga a curiosidade das mulheres de saber. Então, é sensacional poder ter essa oportunidade de sempre estar conversando com vocês, de sempre estar trazendo coisas novas, de sempre estar aí desmistificando coisas, né, acerca da nutrição, em volta aí dos hábitos de vida. E falar de menopausa e climatério é sempre muito prazeroso. Olha só, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clica aqui abaixo para você se inscrever. E se você gostar dessa live aqui, gostou desse vídeo, que se você já assistiu, deixa seu joinha aqui, né? Tá sendo assim, é sempre um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Tem muita coisa boa para falar para vocês. Vou fazer de uma maneira vamos construir juntos um raciocínio bem lógico e bem didático, para que você realmente consiga compreender e cada vez mais e entendendo que é um momento da vida, que é uma fase pela qual todas nós mulheres iremos passar. Uma coisa que eu sempre brinco, né? Eu falo, olha, enquanto há vida, há menopausa. Então, é bom a gente pensar dessa forma, né? Porque se eu for chegar na menopausa, é porque eu estou viva e tenho que fazer. Hoje, aula especial sobre climatério e menopausa. Aprenda como não sofrer com os sintomas do climatério e da menopausa. Muitas mulheres chegam receosas aqui para mim, achando, falam assim para mim: poxa vida, Fernanda, tô tão mal, tô me sentindo assim, assim, assado. Muitas vezes ela nem sabe que são sintomas associados ao climatério. Ainda não exatamente na menopausa, mas é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou começar explicando para vocês o que é climatério, o que é menopausa, ok? Vamos lá entender, são coisas diferentes. Na verdade, eu vou começar ao contrário. A menopausa, como já provavelmente já muitas de vocês sabem, a menopausa é uma fase da vida marcada pela última menstruação. Da mesma forma que a primeira menstruação é chamada de menarca, a última menstruação é chamada de menopausa. Então, ali é a pausa da menstruação, é a interrupção do período menstrual, da vida fértil da mulher. E aí, quando acontece essa última menstruação, a gente espera 6 meses para dizer, realmente, essa mulher está na menopausa. Em geral, acontece aí por volta dos 50 anos, mas tem mulheres que entram na menopausa mais precocemente. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes com 38, 40 anos já estão hoje vivendo essa condição de menopausa, mas nem por isso deixaram aí de buscar ajuda, de viverem felizes. Hoje aí estão, né, fazendo acompanhamento, estão seguindo plenas na vida. Então, entendendo, repassando, menopausa marcada pela última menstruação. Última menstruação, que significa o quê? Período fértil da mulher encerrou. Só que antes da mulher chegar na menopausa, há um período de mais ou menos, que dependendo da mulher, ele pode durar até 10 anos, que é chamado de climatério. É chamado de climatério, ou de perimenopausa, ou de pré-menopausa por algumas pessoas. Mas fato é, que é o período que antecede a menopausa, pode ter duração de até 10 anos, e é uma fase marcada pela ocorrência de muitos sintomas desconfortáveis. Se a mulher não sabe que ela está no climatério, muitas vezes ela sofre com esses sintomas achando que são coisas corriqueiras. Por quê? O que acontece? Quando a gente faz exame de sangue numa mulher que está no climatério, muito dificilmente a gente vê alguma alteração hormonal. Essa alteração, ela não existe nos exames. Você olha no exame de uma mulher no climatério, está normal, mas ela está vivendo todos os sintomas. São mulheres que chegam para mim dizendo assim: Fernanda do céu, estou acordando de madrugada com calor, mas vem uma onda de calor que não me deixa dormir. Ou eu estou lá me maquiando, de repente sobe um calorão na minha cabeça, aqui na minha nuca, que molha meu cabelo.
E aí começa. Então, são vários os sintomas. Eu vou falar para vocês alguns desses sintomas. Se você identificar em você algum desses sintomas que eu estou falando, sintomas que acontecem de maneira recorrente, coloca para mim já aqui nos comentários para vocês irem participando comigo, para eu ir conhecendo, para eu ir sabendo de vocês, né, para me ajudar aqui, para eu saber, né, que vocês estão compreendendo esse tema de hoje. Então, a gente tem o primeiro dos sintomas aí mais comum, mais falado pelas mulheres, é justamente esse fogacho, que são esses calores da parte de cima aqui da cabeça, molha a nuca, molha cabelo, e é um calor que, de repente, você tá bem, de repente sobe, uma onda de calor, parece um fogo queimando, e daqui a pouco aquilo vai melhorar. A gente tem a insônia como sintoma muito característico da menopausa, diminuição da libido, ressecamento vaginal, dores musculares e articulares. Uma coisa que eu vejo muito aqui nas minhas mulheres, oscilação de humor, ansiedade, depressão, mudança na composição corporal. Então, muitas vezes, uma mulher que, durante muito tempo, ela se percebeu de uma forma, ela se viu no espelho de uma forma, e, de repente, ela começa a perceber que o organismo dela, que o corpo dela, né, o físico está mudando. Começa a ter um acúmulo de gordura numa região dessa parte do tronco superior, às vezes começa um acúmulo de gordura aqui nas costas, e isso vai trazendo incômodo, essa mulher vai ficando frustrada, vai ficando entristecida, porque ela não entende o que está acontecendo. Acontece muito aqui das meninas chegarem, das minhas meninas, chegarem aqui para mim e falarem assim, Fernanda, o que está acontecendo? Eu não estou me reconhecendo mais. E, de fato, é uma mudança que acontece, é uma mudança marcada por esses sintomas desconfortáveis, dando sequência a esses sintomas. A gente tem aí, quando eu falei, né, do ressecamento vaginal, da diminuição da libido, isso acaba atrapalhando muitos relacionamentos, porque tem mulheres que se sentem desconfortáveis de falar para os parceiros isso, com medo até de que o parceiro fale, né, que não interprete aquilo de maneira adequada, porque uma coisa que acontece muito também são os homens não conhecerem esses sintomas do climatério e da menopausa. Então, dentro desses sintomas todos, que vocês estão vendo que não são poucos, são muitos, é preciso considerar tudo isso quando uma mulher chega no consultório relatando que está sentindo isso. E o que a gente faz quando uma mulher está no climatério e ela não chegou ainda na menopausa? Né? A gente vai tratando sintomas. Então, se tem insônia, a gente trata insônia. Então, se tem lá ressecamento vaginal, aí junto com o ginecologista, endocrinologista, a gente trata ressecamento vaginal. E assim a gente vai fazendo com todos esses sintomas. A boa notícia é que tem jeito. Não é o fim, na verdade é o início de uma fase que pode ser linda na sua vida. Sabe por quê? Hoje, inclusive, acabei de fazer um atendimento agora de uma paciente que está na menopausa, está no climatério, perdão. Ela está no climatério, e aí a gente conversando sobre isso. Hoje ela já está muito mais leve em relação a isso, já conversamos muito, já é uma paciente que eu acompanho. E aí ela falou para mim, ela falou, olha, Fernanda, eu cheguei aqui achando que era o começo do fim. Né? E ela falou, e hoje eu sei que não é, porque ela buscou ajuda, né? Ela foi ao médico, ela começou a atividade física, entramos aí com a suplementação adequada para ela, dentro da individualidade dela, então muita coisa foi melhorando, e ela falou para mim que hoje ela se sente como uma fênix, né? Que ela está aí renascendo, ela está ressurgindo, e esse é o sentido da menopausa, do climatério. É você extrair dessa fase da vida o que ela tem de melhor para te oferecer. Uma coisa que eu fico sempre pensando, né? Olha só, essa mulher com 50 anos, ela já está ali com uma vida emocional mais estabilizada, né? Se ela for casada ou não. Então, ela muito provavelmente já deve ter um relacionamento ali que segue com ela na vida. Claro que a gente sabe que toda regra tem exceção, isso não é uma regra. Os filhos já estão mais velhos, podem ter saído de casa, né? Algumas mulheres nessa idade já estão aposentadas, então é uma fase que a mulher pode voltar, pode e deve voltar esse olhar cuidadoso para ela, voltar esse olhar do amor para ela. Uma coisa que também aqui, né, eu escuto, ouço muito das pacientes dizendo assim para mim, poxa vida, Fernanda, eu passei uma vida inteira
sem me cuidar. Eu passei uma vida inteira cuidando da minha família, cuidando dos filhos, cuidando do marido, e eu não entendia o que estava acontecendo comigo, por falta de informação, porque muitas vezes esse assunto, de fato, ele não é tratado, às vezes, nem em consultório médico, quando uma mulher ainda não apresenta sintomas, né? Então, assim, é necessário falarmos sobre isso. Deixa eu ver o que a Thelma está falando aqui para mim. Thelma, eu não tenho mais útero, estou com sintomas de fogacho a cada 6 meses. Já fui na ginecologista, fiz exames e constatou que ainda não entrei na menopausa definitiva, mas estou com esses sintomas. Thelma, é o que eu estou falando. Não é porque nos exames não aparece, não mostra essa alteração hormonal no exame, que você não possa se cuidar. É preciso buscar um acompanhamento, seja junto ao médico, junto ao nutricionista. Então, assim, o que a gente tem hoje de aparato de apoio para a mulher que está no climatério ou já está na menopausa? A gente tem aí o nutricionista com uma função importantíssima de ajustar a alimentação e orientar na suplementação adequada de acordo com cada sintoma que aparece. Tem uma coisa na saúde, na área da saúde, que a gente sempre fala que, assim, a clínica, ela é soberana. O que é isso? Que muitas vezes os exames não mostram, mas chega essa paciente com as queixas e a gente vê que realmente ela está sofrendo com aquilo. Então, se eu estou vendo que tem um sintoma, eu vejo que ela se enquadra nessa questão dessa idade, nesse momento da vida. Como que a gente não trata, né? Tem que tratar, tem que buscar ajuda. Então, qual é o aparato hoje que a gente tem de apoio para essa mulher que está aí passando pelo climatério, já está na menopausa? A gente tem, como eu estava falando, o nutricionista fazendo todo o ajuste alimentar, cuidando da suplementação, de vitaminas, de minerais, utilizando os fitoterápicos, os chás, tanta coisa que a gente pode usar, que eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês daqui a pouquinho. A gente pode lançar mão de uma série de coisas naturais que ajudam, que devolvem qualidade de vida. Paralelo à nutrição, a gente tem a medicina. E aí, com a reposição hormonal, para aquelas mulheres que podem fazer reposição hormonal, para as que não podem fazer, a gente tem outras maneiras de ajudar aí com os fitoterápicos. A gente tem os profissionais da educação física, com exercício físico, extremamente importante durante esse período, principalmente porque é um período que é marcado, por exemplo, também por dores, por incômodos, né? Dores nas articulações, dores musculares, depressão. E uma coisa que a gente sabe hoje, que uma mulher que pratica exercício físico, ela tende a ter melhora, inclusive nesses sintomas emocionais, porque o hormônio, a descarga hormonal ali, a endorfina, a dopamina, que vem quando você encerra o exercício físico, trabalha também na melhora dos sintomas aí da menopausa e do climatério. Nós temos aí os terapeutas, os psicólogos cuidando da parte emocional, ajudando essa mulher a compreender qual é o momento, né, que está acontecendo, o que está passando com a vida dela passar com mais leveza por esse processo. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer, que inclusive, assim, eu falo que eu estou sempre inserida numa equipe multidisciplinar voltada para o acompanhamento dessa mulher, que às vezes começa comigo, às vezes começa com a endocrinologista, às vezes começa com a dermatologista, às vezes começa com o personal trainer, e aí a gente vai ali se juntando no cuidado com essa mulher, e quando você olha, é visível a transformação. Né? Eu sou assim, eu sou muito emocionada, eu sempre fico muito emocionada e fico muito feliz quando eu vejo essas minhas mulheres, né, que chegam aqui, muitas vezes muito abatidas, com autoestima muito afetada, chegam desanimadas, chegam entristecidas. Muitas falam, Fernanda, eu não consigo conversar sobre isso com meu marido, eu não tenho coragem. E aí tudo isso é trabalhado durante uma consulta nutricional. Vocês sabiam disso? Que tem toda essa parte emocional? Quem já passou pelos meus atendimentos sabe disso, o quanto eu prezo, o quanto eu tenho cuidado, né, com essa parte emocional. Então, a gente tem que colocar isso em consideração a todo tempo, quando essa mulher está passando pelo climatério e pela menopausa. Reforço para vocês,
não é o fim da vida, é o início de tudo. Tem muito a ser feito e pode ser a melhor fase da sua vida se você busca ajuda, se você não passa por essa fase sozinha, né? Então, assim, é preciso não se acostumar aos sintomas, porque outra coisa, né, que assim, às vezes a mulher, ela é forte, a mulher, ela é polivalente, ela faz um monte de coisas ao mesmo tempo, ela resolve coisas dos filhos, da casa, do marido, do trabalho, então, enfim, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo, e às vezes vem lá um incômodo, uma dor muscular, ou essa insônia acontece, e acaba que essa mulher vai se acostumando com aquilo. Então, assim, uma coisa importante, queridas, não se acostumem com esses desconfortos. No primeiro momento que você perceber que tem algo diferente, procura ajuda. Então, vamos lá, só para reforçar, tá? Ou procura um nutricionista, ou procura um médico, ou procura um terapeuta, ou procura por meio do personal, ali, o professor da educação física, mas busca ajuda, né? Não se acostume a sofrer com esses sintomas. Porque uma coisa que eu vejo hoje crescendo é essa rede de apoio para a mulher que está passando pelo climatério e pela menopausa, né? É justamente ter todo esse suporte para oferecer a ela condições para que ela não sofra, mas para que ela tire o que há de melhor dessa fase, a fase da mulher madura, a fase da mulher que já passou por tanta coisa, que já teve uma história de vida tão intensa, tão longa, que ela hoje sabe quem ela é, ela sabe o que ela quer, ela só não compreende muitas vezes esses sintomas, fica aí sem saber o que está acontecendo com ela. Mas é preciso buscar ajuda. Quero falar um pouco para vocês a respeito. Deixa eu tomar um golinho aqui. Eu fiz um chazinho morninho. Para eu tomar golinhos depois de um dia inteiro atendendo, desde 7h pouco da manhã. Chega essa hora, a voz da gente já está rateando, né? Para aquela mulher que não pode fazer reposição hormonal, a gente tem aí, perdão, a gente tem os fitoterápicos para apoiar. Então, e a gente tem fitoterápicos para diversos sintomas. Vou falar sobre alguns para vocês. Pode ser que alguns vocês conheçam, outros podem ser novidade, mas vamos falar sobre eles. A gente tem algumas classes de fitoterápicos pensando nesses sintomas. Quando eu pego, por exemplo, uma mulher que tem o fogacho, uma baixa de libido, um ressecamento vaginal, a gente precisa entrar ali com alguns fitoestrógenos. O que são fitoestrógenos? São substâncias extraídas das plantas que têm uma formação molecular semelhante aos hormônios. Mas veja bem, não é hormônio, nada substitui hormônio para aquela mulher que pode fazer a reposição hormonal. Se ela não pode, a gente vem com a fitoterapia, ok? Então, esses fitoestrógenos, um deles muito conhecido, que eu imagino que vocês conheçam, é a soja, né? Glicinimax. Então, ali a soja, ela tem esses fitoestrógenos que a gente pode ali administrar para essa mulher, para que ela veja melhora dos sintomas, e essas melhoras são percebidas. Fora aí, o princípio da soja, da Glicinimax, é a isoflavona, talvez vocês conheçam com esse nome. A gente tem a simicífuga racemosa, inclusive a simicífuga, ela precisa de prescrição médica. Ela não pode ser usada para quem tem só especialização em fitoterapia, não. Precisa ter prescrição médica. A gente tem o Trifolium pratense, o Vitex agnus castus, gosto muito, acho assim extraordinário, a amora negra. Então tem muita coisa, o chá da folha de amora, inclusive essas substâncias que eu falei para vocês, com exceção da soja, da glicine, né, ali da isoflavona, a gente pode administrar na forma de chás. Você pode ali ensinar essa mulher que está passando por esse período aí, ela fazer o chá da amora negra, o chá usando algumas dessas plantas para que ela veja melhora também nos sintomas. Aí a gente tem uma outra classe desses fitoterápicos que são os adaptógenos. Por exemplo, nessa oscilação de humor, nesse aumento do estresse, na depressão, na ansiedade.
Então, em todo esse incômodo emocional que chega junto com o climatério, a gente usa essa classe de fitoterápicos chamada adaptógenos. O que eles fazem? Qual a função? Eles fazem uma modulação do cortisol. Quem é o cortisol? O hormônio que a gente conhece como hormônio do estresse. Se ele estiver muito alto, tende a pessoa a ser mais estressada, menos quando ele está mais baixo, menos. Então, é preciso que ele fique ali em níveis adequados. Esses fitoterápicos, eles têm essa capacidade de promover essa modulação, de trazer esse equilíbrio emocional para mulheres que estão no climatério. A gente tem aí o ginseng, né? Então, o ginseng a gente pode usar. A gente usa ashwagandha. Alguém já ouviu falar na ashwagandha? Ashwagandha também um excelente adaptógeno. A gente tem a rhodiola rósea, excelente como adaptógeno. Tem o relora. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode lançar mão, dependendo de quem a gente está falando, né? Obviamente, da individualidade da mulher, sempre respeitando a individualidade. Quem tem hipotireoidismo pode fazer uso da soja? Rosângela, o que acontece? Toda disfunção hormonal, quando a pessoa faz uso de algo que possa mexer com o hormônio, não é recomendado. Primeiro, a gente tem que olhar os exames, ver se esse hipotireoidismo ele está equilibrado. No caso da soja, eu gosto muito de conversar com o ginecologista para ver qual é o olhar dele para essa paciente, mas, em geral, assim, via de regra, não há a contraindicação do uso. Mas a gente precisa ver se esse hipotireoidismo ele está estabilizado, se ele está equilibrado, se você está fazendo uso do medicamento ali, do hormônio, se está tudo certinho, tá bom? Então, assim, primeiro a gente avalia, depois a gente prescreve. Então, a gente tem a ashwagandha, a rhodiola rósea, o ginseng como esses adaptógenos. A gente tem, certeza que você já deve ter ouvido falar, na maca peruana, né, e no tríbulos terrestres, ajudando na libido, na melhora da libido. Então, o que é a libido, caso alguém não saiba, né? Libido é a manifestação, é o desejo sexual. Então, quando a mulher está nessa fase do climatério, porque uma coisa importante, olha só, para vocês entenderem por que tudo isso acontece, principalmente vou pensando nessa questão sexual da mulher. A menopausa, né? Então, o climatério e a menopausa, é uma fase marcada, principalmente a menopausa, é uma fase marcada pela interrupção, né? Primeiro vem diminuindo e depois cessa a produção de alguns hormônios importantes, que são os hormônios esteroidais, que são justamente os hormônios sexuais na mulher, que é a progesterona ali, o estrógeno, o estrogênio e a testosterona. Com essa diminuição dessa produção, e são hormônios sexuais, a mulher tende, por isso que está a tendência dessa libido estar diminuída, de acontecer o ressecamento vaginal, né? E olha o tamanho do problema, gente, se o casal não conversa, né? Então, vamos pensar ali numa mulher que tem um parceiro, e aí ela começa a perceber essa diminuição na libido, ela não vai tendo o mesmo desejo que o parceiro, e aí ela não conversa com esse parceiro, ela não se abre para ele, para contar o que está acontecendo. E vou dizer a vocês, homem, a gente tem que falar. São pouquíssimos ou raríssimos os homens que têm conhecimento ou que têm essa percepção de ver que tem alguma coisa errada e que não é só uma questão, não é uma questão da mulher não querer ou dela não ser mais atraída ou não, mas tem uma questão fisiológica envolvida que tem que ser levada em consideração. Muitos casamentos se desgastam durante esse período do climatério ou da menopausa pela falta de comunicação entre o casal. Então, isso é uma coisa que, inclusive, também eu falo durante as minhas consultas, né? Já aconteceu de eu ter paciente que trouxe o marido para mim aqui, para eu explicar, para ele entender direitinho, né? Para que justamente também ele soubesse o que fazer por ela, né? Como ajudar mais. Então, quando a gente envolve questão sexual, que é tão afetada pelo climatério e pela menopausa, a gente tem que ter um olhar muito especial para toda a vida dessa mulher, para tudo que está acontecendo, né? Eu sempre entro nessa parte com as minhas pacientes, nunca deixo de falar, porque se elas falam para mim assim, não, minha libido tá ótima, não mexeu, tá tudo bem, beleza, tá tudo bem. Agora, se fala para mim, que é o que geralmente acontece,
chega para mim e fala, ai, Fernanda, minha libido tá péssima, nossa, eu quero chegar à noite, quero dormir, não quero fazer nada, e muitas vezes o marido não entende, aí eu falo para elas, falo, olha, mas você contou o que está acontecendo? Você conversou? Não, imagina, não tenho coragem, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, ter essa preocupação de explicar para esses maridos aí, de envolver esse marido no processo, afinal de contas, né? Também acaba respingando nele isso, nesse relacionamento. Voltando lá na nossa fitoterapia. Falando aí da fitoterapia. Então, eu falei para vocês que para libido a gente tem o tríbulos terrestres e tem a maca peruana. O curioso de vocês saberem é que, por exemplo, os estudos científicos, quando a gente aplica o tríbulos terrestre em homem, não mostra tanto resultado dentro da libido como mostra para mulheres. Então, para mulheres é bastante eficiente a gente usar esse tipo de suplementação, pensando nisso. Já que eu estou falando para vocês de homens e mulheres, eu queria falar com vocês algumas diferenças fisiológicas dos homens e das mulheres, para vocês entenderem uma coisa importante. Quando a mulher adentra a fase da menopausa, essa mulher, muita coisa na saúde dela muda, fora esses sintomas. Por exemplo, a mulher passa a ser exposta a um risco cardíaco 70 vezes maior do que se ela não estivesse na menopausa. Então, isso já coloca essa mulher sobre um holofote do alerta, do cuidado. Além disso, tem risco de osteoporose. Muitas mulheres entram na menopausa, desenvolvem osteoporose. E aí, quando a gente olha para a saúde do homem, outro dia me perguntaram isso, falaram para mim assim, Fernanda, mas e a menopausa para a mulher é desse jeito e para o homem? Para o homem ela tem muito menos sintomas, tem homem que nem percebe que passa pela andropausa. Ela existe, mas para eles com muito menos, eles ficam muito menos afetados em relação a isso do que nós mulheres. E nós somos muito diferentes. Nós somos muito diferentes em tudo, não só em comportamento, na forma que a gente, enfim, né, que a gente lida aí com as coisas da vida, mas a gente tem diferenças fisiológicas e anatômicas em relação ao homem, que quando a mulher entra na menopausa, isso ganha um peso muito maior. Por exemplo, o coração. Falei agora para vocês que quando a mulher entra na menopausa, ela é exposta a um risco cardíaco 70 vezes maior do que se ela não tivesse passando por essa fase. E olha só que coisa importante que a gente tem que ter em mente. Dessas mulheres que aumentam o risco de acontecer um evento cardíaco, se acontece alguma coisa, se ela tem algum, por exemplo, um infarto, se tem algo que afete o funcionamento desse coração, tende a ser 40% mais letal do que no homem. Então, assim, a gente tem que olhar para essa mulher que está na menopausa com muito carinho e ter um olhar sistêmico, entender que não é só também essa questão do cessar o período fértil. Tem toda uma coisa, uma cascata de acontecimentos que vem depois disso. Olhar a osteoporose, olhar essa questão cardíaca que precisa de cuidados. Muitas vezes, mulheres que nunca tiveram problema com colesterol, quando entram na menopausa, a gente começa a ver uma diminuição do colesterol HDL e uma elevação do colesterol LDL. Sabe por quê? Quando a gente produz esses hormônios que eu falei para vocês, a progesterona, o estrogênio e a testosterona, esses 3 hormônios, eles têm o efeito protetor do colesterol. Ele consegue manter esse HDL mais controlado e esse LDL também, né? Ele mantém ali mais modulado. Quando cessa a produção desses hormônios, por isso que vem com essa desregulação. E a gente sabe hoje que uma pessoa que tem uma disfunção ali de colesterol, claro que nada isoladamente, ter o colesterol alto sozinho não significa que a pessoa vai ter problema de coração, a gente tem que olhar tudo que está envolvido nisso, não só essa questão, mas a gente sabe hoje que se essa mulher tem uma disfunção no colesterol, isso para ela, se associar a outros fatores, é um fator de risco perigoso para esse evento cardíaco. Além disso, o nosso coração é menor do que o do homem, a gente bombeia menos sangue. Então, e olha só, então, se eu passo a bombear também, inclusive na menopausa, a gente bombeia menos ainda. A frequência cardíaca, ela tende a aumentar na mulher, porque como começa a bombear menos, o coração, ele tenta compensar isso de alguma forma. E aí ele fica um pouco mais desgastado. Isso exige mais. As artérias e as veias das mulheres têm menor calibre.
do que o dos homens, então elas são mais fininhas. Se acontece, por exemplo, um entupimento numa veia do homem, acontece um entupimento na veia da mulher, a chance de na mulher dar errado, na mulher que está na menopausa, é maior do que para o homem. Antes da menopausa, isso era menor, a chance dela era muito menor do que a do homem. Mas durante a menopausa, isso muda. Essa mulher, ela passa a ser exposta a esses riscos. Elaine, eu tive aumento do colesterol, mesmo tendo uma alimentação mais saudável. Entrei na menopausa há 2 anos. Perfeitamente. E tá vendo? Olha só. E é justamente isso. E às vezes a mulher fala, gente, mas eu como direito, eu me alimento bem. Como que esse colesterol tá desse jeito? Justamente por causa dessa questão da interrupção da produção dos hormônios. E aí, para a mulher que faz reposição hormonal, isso normaliza. A gente consegue manipular isso, mexer, né? Fazer um manejo ali para que esse colesterol volte mais facilmente. Às vezes, para quem não faz a reposição de hormonal, isso é um pouquinho mais dificultoso. Gente, e os calores? Justamente, Tetes, fogachos. É um calor que sobe, assim, meus pacientes, né, falam, é aquele calor que vem que parece ter um fogo mesmo dentro, assim, que você tá ateando fogo na cabeça, né, de molhar a nuca, molhar cabelo, no meio da noite, às vezes o homem tá lá empacotado e a mulher jogando coberta fora, né? E é verdade, isso aí acontece, é real, não é frescura de mulher, é preciso voltar o olhar para isso, né? A gente não pode se acostumar. Fizeram algumas perguntas no meu direct, né? Porque eu abri caixinha de perguntas essa semana, e uma das perguntas interessantes que me fizeram foi a seguinte, se eu não me engano foi a Raquel até que perguntou, desculpa. Foi a Raquel quem me perguntou, falando o seguinte, Fernanda, quais são os alimentos que podem ajudar, então, nesses sintomas da menopausa? No caso da pergunta dela, ela quis saber em relação às dores articulares e dores musculares, né, que se sente durante essa fase do climatério da menopausa. Pensando, então, vou concentrar um pouco na resposta da pergunta dela, e depois eu exploro mais um pouco essa questão da nutrição com vocês. Pensando na questão das dores, essas dores, gente, ela é uma manifestação inflamatória, causada também por essa mudança hormonal. Então, eu preciso fazer ingestão de alimentos anti-inflamatórios que me ajudem nisso. Quem são os alimentos anti-inflamatórios? Eu tenho aí alimentos ricos em ômega 3, por exemplo, o azeite, a sardinha, o abacate, a linhaça, as castanhas, são alimentos que têm um poder ali de, né, anti-inflamatório, de inibir a inflamação, e isso faz com que essa mulher perceba uma melhora na dor, nessa percepção da dor. Além disso, a gente precisa também ingerir frutas e vegetais em abundância. Frutas e vegetais têm o poder antioxidante. Não sei se todo mundo sabe o que é uma coisa antioxidante, mas um alimento antioxidante é aquele alimento que previne o envelhecimento celular. Então, se a gente está falando de uma mulher que está com 50 anos, ali na média, né? Na verdade, eu já vou incluir todas, as que estão no climatério também. Então, se a gente fala de uma mulher que está no climatério a partir dos 40 anos de idade, precisa ingerir frutas e vegetais em abundância para ajudar também na prevenção das dores, ajudar aí na prevenção desse envelhecimento celular, gente, ajuda tudo. Fruta vegetal é vida. Alterações na pele seria o que exatamente? Boa, Elma, olha só, o que a gente percebe? Com o passar dos anos, a partir dos 30 anos, começa a ter uma queda natural na produção de colágeno da pele. Quando a mulher entra no climatério e menopausa também, essa queda ela se acentua, como diz a doutora Carla, que é minha colega de trabalho, minha paciente, minha amiga, ela fala, é uma queda livre da produção de colágeno. Então, a gente começa a perceber uma pele sem viço, uma flacidez maior, então, aquela pele que você percebe que está faltando alguma coisa nela. Então, a gente precisa cuidar disso. A hidratação é muito importante para essa questão da pele. Quando a gente bebe água, a hidratação não é só dentro do nosso corpo. Hidrata a pele também, as células. Quando a gente tem água, as células ficam cheinhas, e isso também dá um aspecto melhor na pele. Então, está muito associado a isso. Outra coisa importante, por exemplo, para a mulher que começa a perceber essa flacidez, é o exercício físico. Exercício físico extremamente importante. Por quê? Porque a gente vem trazendo ali uma melhora na composição corporal dessa mulher, desenvolvendo mais massa muscular, fazendo com que esse organismo ali fique com tônus diferente,
Com isso, essa alteração natural provocada pelo envelhecimento, ele tende a ser minimizado. Estou no caminho certo, mas tem dias que as dores são difíceis, sem dúvida nenhuma. Então, assim, inclusive exercício físico ajuda muito. Alimentos que trazem o magnésio, se bem que hoje em dia, o que acontece? Magnésio, nas folhas verdes principalmente, ela vem pelo solo, por um solo enriquecido. E hoje a gente tem um solo muito empobrecido em magnésio. Então, assim, a maior parte das pessoas hoje precisam fazer suplementação de magnésio. O magnésio está muito associado à dor também, a essa percepção da dor, da diminuição. Então, também é interessante ter um olhar especial para o magnésio, tá bom, Raquel? Para a gente ver isso. Mas a gente tem também, por exemplo, a vitamina D, que é extremamente importante, pensando, por exemplo, quando eu associo a vitamina D, não sei se todo mundo sabe, ela está associada ao metabolismo do cálcio, né? Do cálcio que vai lá, que vai ser armazenado nos ossos. Se eu tenho pouca vitamina D, esse cálcio não vai ser armazenado de maneira adequada nos ossos, pode favorecer ou acelerar um processo de osteoporose. Então, a gente tem que olhar para a vitamina D. Pela alimentação, muito difícil a gente conseguir essa ingestão. Pelo sol, também, porque o sol que realmente ativa ali a produção da vitamina D é o sol entre meio-dia e 4 da tarde. Pode estar com protetor solar, mas precisa estar com esse corpo mais descoberto. Então, nem todo mundo tem esse tempo aí, essa disponibilidade para ficar nesse sol, nesse horário. E hoje a gente sabe, aí tem o câncer de pele, então muita gente nem quer, né, passar por isso, se expor a esse risco. Então, a gente suplementa. Suplementação de vitamina D hoje, muito fácil de ser feita, muito tranquila. A gente avalia ali pelo exame para ver quanto está. Estando ali abaixo, a gente vai ajustando até que ela chegue lá nos valores ideais. Eu adoro uma vitamina D, por exemplo, no valor de 60. Acho linda uma vitamina D. A gente tem a vitamina E, muito importante. Alimentos ricos em vitamina E. O que é a vitamina E para nós? Um antioxidante, né? Voltando, o que é antioxidante? Combate envelhecimento celular. Então, alimentos que são fontes de vitamina E, azeite extra virgem, a gente tem a gema do ovo, o germe de trigo, são todos alimentos que são ricos em vitamina E que a gente tem que fazer ingestão, colocar aí na dieta. Então, olha lá, vou repetir de novo: azeite, gema de ovo, germe de trigo, castanhas. Muito importante que a gente insira esses alimentos na nossa alimentação. Vitamina C, também antioxidante, poderoso, a gente precisa dela. Vitamina C, frutas cítricas, frutas vermelhas, né? Traz essa vitamina C para a gente que a gente precisa. Ômega 3, eu falei aí, né, da fonte, mas também, por exemplo, se a pessoa come pouco, não tem acesso a alimentos que são ricos em ômega 3, a gente pode também fazer suplementação. A falta de libido complica a vida, já que os homens têm um ritmo sexual diferente desde sempre. Concordo com você, Raquel. Agora eu vou te falar uma coisa que eu tenho aplicado na minha vida, eu coloco muito isso para as minhas pacientes. Precisa haver diálogo com o parceiro, seja o marido, seja o namorado, enfim, precisa ter diálogo, né? Então, assim, é preciso tratar desse assunto, tem que conversar, tem que trazer a ele a informação. Se você, né, se porventura a mulher tiver ali uma timidez ou não se sente à vontade para falar, dê o material para ele ler, mas toque nesse assunto. Porque, assim, e outra coisa, a baixa de libido durante a fase do climatério e da menopausa, ela pode ser mudada, a gente consegue melhorar isso, né? Vou sempre reforçar isso com vocês. Ou a gente reforça pelo hormônio, ou a gente usa os fitoterápicos para ajudar. Além disso, tem a conversa que a gente tem, né? De ir melhorando, porque, assim, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos do meu casamento foi também trabalhar isso em mim, né? Claro, o homem é diferente, brinco sempre assim, que o homem é um micro-ondas e a mulher é o fogãozinho a lenha. O homem, você aperta o botãozinho, uau, ele tá aceso, né? Quente, pronto. A mulher, fogão a lenha, tem que pôr a lenha, abanar, assopra, espera o fogo pegar, tem que esquentar, tem todo um processo, né, para a mulher. E o homem tem que entender isso, né? Então a gente tem que, não é que ele tem que entender, seria interessante que ele entendesse,
né? E a gente conduz esse homem também, pode explicar, pode mostrar a ele, né, o que é isso. Então, você imagina, se a gente tem um micro-ondas, tem um fogão a lenha, a gente tem que tentar alinhar e achar o ponto de equilíbrio aí para os dois. Porque sexo, gente, dentro dessa fase mais madura, ele pode ser maravilhoso, quando ele é bom para os dois, né? Quando os dois se percebem, quando os dois estão alinhados, quando há o diálogo, quando há conversa, é preciso, porque o que acontece? O ressecamento vaginal, por exemplo, que vem junto com a baixa de libido, ele pode promover muita dor da mulher durante o ato sexual. Já aconteceu de eu pegar aqui, de eu atender mulheres que falavam para mim, que me falaram, Fernanda, sinto muita dor na hora do sexo, mas eu não falo. E aí, olha só, eu já tive uma paciente que antes do sexo com o marido, ela ia no banheiro lá e colocava lubrificante dentro da vagina, porque ela não tinha coragem de fazer isso na frente dele, nem de falar, né? Eu entendo, eu compreendo, mas eu digo a vocês assim, queridas, a gente, com a informação, quando a gente tem a informação, quando a gente é orientada, quando a gente começa a saber e a gente leva isso para o diálogo dentro do relacionamento, até porque é interesse do homem também, pode sim melhorar, tá bom? Mas entendo vocês. Estou com perda de peso. Será que está associada à menopausa, hormônios alterados ou déficit de alguma vitamina ou alimento? Elaine, pode ser qualquer uma dessas situações. A gente tem que avaliar, ver o que está acontecendo. Porque, por exemplo, o que pode acontecer? Durante a menopausa, como há interrupção da produção dos hormônios, principalmente da testosterona, pode haver uma perda de massa muscular acentuada, né? Uma osteopenia, a osteopenia, a osteoporose do osso, a osteopenia, que é uma perda de massa muscular. Então, às vezes, você pode estar percebendo essa perda de peso, que não é gordura, às vezes você pode estar perdendo massa muscular, então é preciso avaliar, olhar isso. Mas pode ser qualquer uma dessas situações que você me falou. A gente tem que fazer avaliação individual para ver o que realmente está acontecendo. Minha net caiu, vai ficar disponível no seu canal? Vai, meu amor, vai sim. Inclusive vocês, queridas, se ainda não me seguem aqui no canal, se inscrevam aqui, porque aí toda vez que eu postar um vídeo diferente, vocês recebem notificação para saber. Tem sempre vídeo aqui, e sempre para mulheres, né? Sempre vídeo bacana voltado para nós, pensando na nossa saúde, no nosso bem-estar. Podem fazer as perguntas aqui, eu vou continuar desenvolvendo o tema aqui, mas a gente vai falando. Tem alguns alimentos que a gente pode evitar, e isso também ajuda na melhora de alguns sintomas. Por exemplo, a cafeína. Mulheres que têm sintomas a hipermanifestação de sintomas, principalmente dos sintomas emocionais, desse estresse, dessa oscilação de humor, a memória fica afetada, a redução do consumo de cafeína é muito importante. Não só café, tá, gente? Porque, por exemplo, a gente tem cafeína em outras bebidas, em energéticos, em chá verde, chá preto, chá branco. Então, assim, a gente tem que estar atenção aonde está essa cafeína, né? O ideal era que se evitasse, mas se não for possível evitar, que faça a redução. Bebida alcoólica também afeta muito essa questão do emocional dentro da menopausa. Alguns alimentos, né, que me perguntaram muito isso, alguns alimentos que, por exemplo, são importantes da gente comer durante o climatério e a menopausa. Tem vários, mas assim, por exemplo, repolho é muito bom, batata doce é muito bom, aveia é excelente, cacau, seja cacau em pó, seja nibs de cacau, seja chocolate acima de 60%, é muito importante. Derivados aí do leite, né, proteínas, então derivados do leite, pensando também no cálcio, mas para que vocês saibam, a gente encontra, tem cálcio também ali, por exemplo, no coentro é rico em cálcio, então a gente inserir, por exemplo, o coentro para quem gosta, eu sei que o coentro é uma coisa muito particular, né, que nem todo mundo gosta, é uma relação de amor e ódio com coentro, ou você ama ou você odeia, né, não tem meio termo, mas coentro é muito bom, os probióticos são importantes, porque o que são os probióticos? Probióticos é uma colônia de bactéria. Antes de eu falar de probiótico, deixa eu falar de intestino, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. O nosso intestino, ele é colonizado por um monte de bactérias, um monte, bilhões, trilhões de bactérias. Tem alguns alimentos que a gente come que ajudam na manutenção dessa microbiota intestinal lá, dessas bactérias, que a gente precisa dessas bactérias, são elas que fazem a fermentação do alimento para ele ser absorvido.
e que fazem com que o intestino funcione direitinho. Então, tem alimentos que são os probióticos, que são alimentos ricos nessas bactérias para melhorar a qualidade do intestino. Por exemplo, os iogurtes. Iogurtes com uma lista de ingredientes bacana, tá, gente? Nesses iogurtes que parecem sobremesa, não. Iogurte ali, o natural, uma coalhadinha, um iogurte feito em casa, são excelentes também, pensando em climatério e menopausa. O emocional é o que mais pesa. Sim, Tete, sabe por quê? Por mais que comece a manifestação por um sintoma físico, isso gera na mulher um estresse emocional, por ela muitas vezes nem entender o que está acontecendo, ou até sabe, mas ela não sabe o que fazer. E isso acaba mexendo. Então, e outra, já pensou se isso vem associado a essa alteração de humor que geralmente acontece, né? A predisposição da mulher à depressão. Então, assim, ela fica toda abalada, toda abalada. Vocês sabiam que o intestino tem total relação com o estado emocional? O nosso corpo, né, claro, a gente sabe que o cérebro está aqui em cima, mas nosso sistema nervoso, ele tem ramificações ali, ele tem neurotransmissores e nervos no nosso corpo inteiro, para tudo quanto é lado da gente, o que começa aqui termina lá no pé, o que começa no meu pescoço termina no meu intestino, o que começa aqui embaixo do meu braço passa pela minha barriga. Então, o nosso corpo, ele é todo ligado. Então, lá no intestino, a gente tem um monte, assim, de terminação nervosa. A gente tem muito receptor lá de coisas do cérebro que estão lá dentro do intestino. Então, a saúde intestinal é extremamente importante. É preciso ter uma alimentação rica em fibras, em frutas, vegetais, muita água, para poder melhorar a qualidade desse intestino, para que esses sintomas também melhorem. Uma coisa interessante, tem muitos estudos que relacionam depressão ao mau funcionamento intestinal. E aí a gente às vezes fica naquela, e aí, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se o mau funcionamento do intestino prejudicou a depressão, ou se a depressão prejudicou o intestino. Então depende, a gente não sabe quem começou, mas o que a gente sabe é que os dois estão assim, ó. E que quando a gente melhora o intestino, melhora o estado emocional da pessoa, porque a produção hormonal também passa a ser mais eficiente. Senti que a menopausa mexeu muito com o meu emocional, me sinto muito desanimada, impaciente. Sim, total explicação, mexe. Olha, eu venho, né, tô falando isso para vocês desde o começo, sem dúvida, Elaine, precisa buscar ajuda, tá? Não fica, não é nem não se acomoda, porque a palavra não é nem essa, é não se acostuma, né? Isso não é normal e tem tratamento. Você não precisa passar pela menopausa dessa forma, tá bom? Então, assim, água, um alimento que às vezes a gente esquece, a gente subestima a água. A gente precisa de água para tudo, água é vida e é vida literalmente. Porque eu tenho sempre falado nas minhas lives sobre metabolismo, né? Então, assim, se porventura você não assistiu ainda a minha live, alguma das lives, eu vou explicar o que é metabolismo. Metabolismo é um conjunto de reações químicas que acontecem no nosso organismo o tempo todo. Isso é metabolismo. Quando a pessoa fala, eu quero acelerar o meu metabolismo, ela está querendo dizer o seguinte, eu preciso melhorar as minhas reações químicas. É isso que significa. E como é que a gente melhora o metabolismo? Como é que a gente melhora reações químicas? Comendo direitinho, bebendo água. E aí, claro, tem mais um monte de coisa, exercício físico, sono, mas basicamente, quem me dá os elementos químicos para esse metabolismo? Água e alimentação. Então, para melhorar esse metabolismo, eu preciso comer direitinho. Então, a importância da água dentro da função metabólica. Se eu tenho uma mulher na menopausa que também reduz a taxa de metabolismo basal, ela começa a ser poupadora de energia, ela gasta menos calorias. Isso tende a ter maior acúmulo de gordura, de mudança lá na composição corporal, como a gente falou. Eu preciso da água também para isso. O mais importante, não se acostume com os sintomas. A menopausa, o climatério, tem jeito. É só uma fase na sua vida e que se você buscar ajuda, você buscar acompanhamento, pode ser a melhor fase da sua vida. Pode ser a fase que você vai se sentir, como essa minha paciente falou, como você vai se sentir como uma fênix, né? Que a fênix é aquela que ressurge. Então você vai chegar diferente, com uma percepção diferente de quem você é, com uma percepção diferente da sua vida. Muitas vezes a gente transforma até os objetivos de vida, a gente passa a dar valor em outras coisas. Então, assim, busca ajuda, se ame, não se acomode, não se acostume. Tem jeito.
E a gente precisa falar de menopausa, a gente precisa falar de climatério. É um assunto ainda que é tabu para muitas pessoas, não se fala, muita gente não sabe. Muitas mulheres não fazem ideia do que é o climatério ou a menopausa, e a gente precisa falar sobre isso. Então, assim, eu estou sempre à disposição de vocês, o que vocês quiserem de mim, o que precisarem, o que quiserem saber, mandem no meu Instagram, Nutri Fernanda Larralde, Facebook Nutri Fernanda Larralde, aqui no canal do YouTube, Nutricionista Fernanda Larralde, né? Se você ainda não é inscrita aqui no meu canal, se inscreve para você ficar sabendo, recebendo todos os vídeos, tudo que eu posto lá no meu Instagram de vídeo, eu jogo aqui também, só os grandões que ficam só aqui, que não vão para lá. Então, por isso que é bacana você estar inscrita, para a gente poder acompanhar tudo. Mulheres com cistos mamários podem fazer reposição hormonal? Não é recomendado, né? A gente tem que ver, claro, qual é a origem desse cisto, ver qual é a formação, do que ele é feito, isso. Quem analisa e decide isso é o ginecologista ou endocrinologista, mas, em geral, por uma conduta segura, o que eu vejo hoje de prudências dos médicos, que mulheres que têm cistos mamários, né, não façam a reposição hormonal. Se não tiver, por exemplo, um histórico de câncer na família, se não tiver nenhum outro fator de risco associado, pode-se até ser feito com tipos de hormônios específicos, pensando nisso. Mas não é muito recomendável. Mas isso eu estou falando sem saber do seu caso especificamente, tá? Um beijo, queridas. Fiquem com Deus e até a próxima.